Olá, eu me chamo Wendel, sou estudante de medicina, tenho 25 anos e eu vim falar o meu relato sobre quando eu fui diagnosticado com tuberculose. Bom, quando eu fui diagnosticado com tuberculose, era em 2020, eu era técnico bancário, eu trabalhava no Banco da Amazônia, numa agência de Cana dos Carajás. E eu sentia muito desconforto respiratório, desconforto ao esforço. E esse desconforto me incomodava a ponto de eu procurar uma urgência e emergência, até então da unidade particular, do hospital particular que tinha lá. E eles batiam uma raio-x e sempre falavam que não tinha nada, que era normal, e me mandavam com os remédios para dor, esses remédios sintomáticos para gripe e tal, e me mandavam para casa. Quando eu vim para Belém visitar minha mãe, eu comentei com ela que eu estava com esse desconforto, que não passava, era uma coisa persistente. E como eu tive asma quando eu era criança, ela sempre foi muito preocupada com a saúde do meu pulmão. Então, toda vez que eu tinha algum desconforto, ela me levava direto com o pneumologista. Aí eu acabei indo me consultar com o pneumologista lá no Porto Dias. E assim que ele bateu o raio-x, ele já verificou 2 cavitações no meu pulmão, que eram de tamanho médio, né? E ele falou que era tuberculose, já me diagnosticou, começou a prescrever a papelada para me encaminhar para a minha unidade básica de saúde, que é onde eles fazem o controle, né, da rifampicina, isoniazida, que são os medicamentos que vão tratar a tuberculose, né? O tratamento é longo, é um tratamento de 6 meses. Então, eu precisava ter esse acompanhamento da unidade básica de saúde. Então ele me diagnosticou, fez a papelada, me mandou para a unidade básica de saúde, onde eu dei entrada. Não tive nenhum tipo de resistência quanto ao atendimento, só pediram, né, para eu utilizar máscara normal. E eu entrei lá e eles já começaram a fazer o protocolo para a farmácia para poder encaminhar as medicações para lá. E eu comecei a ser acompanhado por um enfermeiro de lá. Nesse primeiro mês eu fiquei sendo acompanhado por um enfermeiro lá de Marituba, que era onde eu morava. Depois de passar esse mês, eles me recomendaram a própria unidade básica de saúde. O enfermeiro tinha me recomendado para eu não falar pro meu trabalho que eu estava com tuberculose, porque ele falou que provavelmente eles iam me afastar, eu ia precisar da entrada no INSS e seria uma burocracia muito grande. Então ele falou que como eu já estava transcorrido 15 dias do meu tratamento, quando eu ia voltar para lá, eu já ia estar assintomático, até porque eu não estava apresentando nenhum tipo de... não estava na fase ativa da doença, no caso, eu não estava apresentando sintomas, eu estava somente fazendo tratamento já. Ao chegar lá em Canaã, eu fui transferido, né, eles mandaram um protocolo lá para Canaã, e lá eu fui atendido por um enfermeiro ótimo, que fez todo esse acompanhamento comigo, toda semana ele estava lá levando essas medicações para mim. Só que antes de tudo isso acontecer, antes dessas mil maravilhas acontecerem, os primeiros 15 dias eles foram muito difíceis. Por quê? Porque eu fui diagnosticado, eu estava me sentindo ruim na fase, não estava muito mal, mas eu estava me sentindo ruim, e eu acabei precisando ficar de isolamento, né, até porque minha família era grande, tinha minha mãe, meu pai, meu irmão, a cunhada do meu irmão, meu primo estava em casa nessa época também. Então eu acabei ficando isolado, eu não podia ter contato com eles, porque a tuberculose é uma doença muito transmissível, né? E foi um período muito difícil, porque eu acho que, como todos sabem, da minha família, a maior parte sabe, eu sou uma pessoa muito ativa em relação ao esporte, então eu tive que me afastar. Eu acabei passando muito tempo sem jogar vôlei, sem jogar handebol, que era uma coisa que eu jogava muito, e isso foi muito ruim para minha saúde mental mesmo. Eu passei por um momento muito triste, mas acabei, após passar esses 15 dias com o apoio da minha família, mesmo isolada, eles davam um jeito de sempre estar por perto, de estar falando comigo, mesmo que a minha comida eu almoçava longe de todo mundo, ficava num quarto separado de todo mundo, mas eles sempre estavam prestando apoio. Em relação ao atendimento na saúde, eu fui muito bem atendido. No caso, eu não tive nenhum tipo de intercorrência. As pessoas que me atenderam, tanto aqui do pneumologista do particular, quanto da unidade básica de saúde de Marituba, que deu início no meu protocolo, quanto a de Cana dos Carajás, que foi quando eu voltei, sempre foram muito prestativos em estar fazendo esse controle da medicação e tudo. Então acabou que esse período ele foi muito difícil mesmo no começo, e o pós, porque mesmo após eu tendo me curado e tal, é longo, 6 meses de tratamento. Meus familiares sempre ficavam: olha, não fala pra ninguém que tu teve tuberculose, porque as pessoas não vão gostar, elas vão se afastar de ti. Mas, graças a Deus, eu não encontrei uma dificuldade quanto a isso. Eu sempre fui muito aberto a falar que tive tuberculose e também explicar, né, a situação, como é que acontecia, e foi isso, assim, no meu caso.